Dizem que a vida não é uma linha reta, mas sim uma escada em espiral. Muitas vezes passamos pelos mesmos pontos, pelos mesmos degraus de dor e alegria, apenas em níveis diferentes de consciência, até que tenhamos aprendido a lição necessária para ascender. O destino, em sua infinita sabedoria, jamais une duas pessoas sem um propósito, e jamais nos coloca diante de um desafio que não tenhamos a capacidade ou a dívida de resolver. Se você busca compreender os mistérios do destino e encontrar conforto para a alma, convido você a se inscrever no canal agora e ativar o sino das notificações. Junte-se à nossa corrente de luz e não perca nenhuma história de evolução. Marcelo não acreditava em nada que não pudesse tocar, medir ou precificar. Aos 42 anos, ostentava o título de um dos arquitetos mais implacáveis da capital. Seus edifícios eram de vidro e aço, frios e imponentes, reflexos exatos de seu mundo interior. Ele vivia cercado de luxo, em uma cobertura duplex, onde o silêncio era quebrado apenas pelo som do sistema de ar-condicionado central. No entanto, nas noites em que a insônia o visitava, e elas eram frequentes, Marcelo sentia um peso no peito, um vazio existencial que nenhum contrato milionário conseguia preencher. Era como se ele estivesse sempre esperando por alguém que nunca chegava, ou procurando por algo que havia perdido em um lugar esquecido da memória. A mais recente aquisição de sua construtora era o Solar dos Passos, uma mansão decrepita do século XIX, encravada no topo de uma colina, cercada por árvores centenárias que pareciam chorar sobre as telhas musguentas. Marcelo odiava o lugar. Chamava-o de entulho velho. Só o comprara pelo terreno valioso. Mas havia aquela maldita cláusula no contrato de compra. A escadaria central, uma obra-prima de Jacarandá, precisava ser restaurada antes de qualquer demolição. É apenas madeira podre, resmungou ele entrando no saguão poeirento do casarão numa tarde de terça-feira. O ar estava parado, carregado com o cheiro adocicado de mofo e memórias antigas. Foi então que a viu. Não era o tipo de mulher que costumava frequentar os círculos sociais de Marcelo. Vestia um macacão jeans manchado de verniz, os cabelos castanhos presos em um coque frouxo que deixava escapar fios rebeldes sobre a nuca. Ela estava ajoelhada no terceiro degrau da imponente escada, passando uma lixa fina com uma delicadeza que beirava a devoção. Você deve ser a restauradora, disse Marcelo, sua voz ecoando de forma agressiva no salão vazio. A mulher parou o movimento. Quando ela se virou e seus olhos se encontraram, o tempo pareceu tropeçar. Marcelo sentiu uma tontura súbita, uma vertigem que o obrigou a segurar no batente da porta. Não era apenas beleza, era reconhecimento. Aqueles olhos cor-de-mel traziam uma familiaridade assustadora, como se ele já tivesse mergulhado neles 1000 vezes antes. E você deve ser o homem que quer derrubar tudo isso, respondeu ela. A voz era suave, mas firme. Ela se levantou com dificuldade, apoiando-se no corrimão, e Marcelo notou que ela mancava levemente da perna direita. Sou Clara. Marcelo, ele respondeu, recuperando a postura rígida. Eu tenho pressa, Clara. Quanto tempo para deixar essa escada pronta para... Bem, para o que quer que seja. Clara desceu os degraus lentamente, o som irregular de seus passos no assoalho de madeira. Toque! Arrasta, toque! Provocou um arrepio na espinha de Marcelo. Uma sensação de déjà-vu violenta o invadiu. A madeira tem seu próprio tempo, Marcelo, disse ela, passando a mão pelo corrimão trabalhado. Esta escada não é apenas um meio de subir ou descer. Ela é a coluna vertebral desta casa. Há muita história impregnada aqui. Dores, segredos, quedas. A palavra quedas ficou suspensa no ar, pesada. Eu não pago por histórias, pago por resultados, retrucou ele, tentando afastar o desconforto que crescia em seu peito. Quero isso pronto em 2 semanas. A pressa é inimiga da perfeição e muitas vezes da redenção. Clara sorriu, um sorriso triste e compassivo que irritou Marcelo profundamente. Mas farei o meu melhor. Apenas tome cuidado ao subir. Alguns degraus parecem firmes, mas a estrutura interna está comprometida. Assim como muitas pessoas. Nos dias que se seguiram, Marcelo encontrou desculpas para visitar a obra diariamente.
Dizia a si mesmo que era para fiscalizar o progresso, mas no fundo era atraído por uma força magnética que não compreendia. Ele passava horas observando Clara trabalhar. A luz do sol da tarde entrava pelos vitrais empoeirados, criando feixes de luz onde partículas de poeira dançavam, e iluminava o rosto dela enquanto ela removia camadas de tinta velha, revelando a madeira nobre por baixo. Eles conversavam. Inicialmente, eram trocas farpadas. Marcelo defendia o progresso, o novo, o desapego. Clara falava sobre memória, raízes e a lei do retorno. «Por que restaurar algo que vai ser destruído?» perguntou ele certa vez, oferecendo a ela um café que trouxera da cidade, um gesto de gentileza que surpreendeu a ele mesmo. Clara limpou as mãos no avental e aceitou o copo. O toque dos dedos dela nos dele enviou uma corrente elétrica que o fez quase derrubar o café. Porque nada é realmente destruído, Marcelo. A matéria se transforma, mas a energia fica. Ela olhou para o alto da escada, para o patamar escuro lá em cima. Sinto que tenho uma dívida com esta casa, ou com alguém que viveu aqui. É como um chamado para curar uma ferida antiga. Você fala como uma espírita, ele zombou, embora sem maldade. E sou. Acredito que a vida nos dá segundas chances, muitas vezes disfarçadas de trabalho duro. E você, Marcelo? O que o traz aqui todos os dias? O dinheiro já está na conta. Eu não sei, ele admitiu, baixando a guarda pela primeira vez. Olhou para a perna dela. O que aconteceu com você? Se não se importa que eu pergunte. Clara tocou a coxa direita instintivamente. Nasci assim. Os médicos dizem que foi uma má formação intrauterina, mas ela hesitou. Desde criança tenho sonhos repetitivos. Sonho que estou caindo. Sinto o vento, o medo e depois uma dor excruciante exatamente aqui. Minha avó, que era benzedeira, dizia que é uma marca de outra vida, um resgate. Marcelo empalideceu. Na noite anterior, ele tivera um pesadelo. Sonhara que estava no topo de uma escada, vestido com roupas antigas, pesadas, gritando com alguém. Ele sentira uma raiva incontrolável, empurrara o ar com as mãos e ouvira um grito feminino que o fez acordar suando frio, com o coração disparado. Isso é bobagem, disse ele ríspido, tentando bloquear a conexão óbvia. Superstição. Talvez. Clara voltou ao trabalho, lixando um detalhe em forma de lírio talhado na madeira. Mas a negação não muda a verdade, apenas adia o encontro com ela. A reforma íntima de Marcelo começou sem que ele percebesse. A convivência com Clara, a paciência dela, a forma como ela tratava cada lasca de madeira com respeito, começou a rachar a armadura de pedra que ele usava no coração. Ele começou a notar as pequenas coisas. O canto dos pássaros no jardim abandonado, a textura fria do corrimão, a paz que existia longe dos telefones e das planilhas. Mas o universo exige provas. A calmaria precede a tempestade. Faltavam 2 dias para o prazo final. O céu escureceu rapidamente naquela tarde de sexta-feira. Nuvens de chumbo se acumularam sobre o solar dos passos, e o vento começou a uivar, batendo as janelas antigas com violência. «Precisamos fechar tudo!» gritou Clara, tentando fechar uma das grandes portas da varanda. Marcelo correu para ajudá-la. A chuva desabou como uma cortina de água, isolando o casarão do resto do mundo. A eletricidade piscou e falhou, mergulhando a casa na penumbra, iluminada apenas pelos relâmpagos que rasgavam o céu. «Vou pegar as lanternas no andar de cima, deixei minha bolsa lá», disse Clara dirigindo-se à escada. «Não, espera, está muito escuro», Marcelo gritou, sentindo um pânico irracional. Aquela sensação de vertigem voltou com força total. Clara já estava na metade dos degraus quando um trovão estremeceu as fundações da casa. O susto a fez perder o equilíbrio. Sua perna fraca falhou. «Marcelo!» Ela gritou, o corpo pendendo para trás. O tempo parou. Na mente de Marcelo, o presente e o passado se fundiram. Ele não viu Clara de macacão jeans. Viu uma jovem em um vestido de época. Caindo por culpa dele. O horror do que ele havia feito séculos atrás explodiu em sua consciência como uma bomba. Ele a havia matado. Ele era o monstro. Movido por um instinto que transcendia a lógica,
Marcelo se lançou em direção à escada. Não pensou em sua própria segurança, não pensou em seus ternos caros ou em seu prestígio. Ele se jogou para a frente, esticando os braços desesperadamente para impedir que a história se repetisse. Seus dedos roçaram o tecido da roupa dela. Ele conseguiu segurar o braço de Clara, mas o impacto do peso dela caindo, somado ao seu próprio impulso, fez com que ambos rolassem violentamente pelos degraus restantes até o saguão de entrada. O mundo girou e escureceu. Houve o som surdo de corpos batendo contra a madeira e o piso de pedra, seguido pelo silêncio, apenas pontuado pelo som da chuva torrencial lá fora. Marcelo acordou sentindo uma dor aguda no ombro e na cabeça. Estava tonto. Abriu os olhos e viu o teto alto do casarão girando. Clara? Ele sussurrou a voz rouca. Ela estava ao lado dele, sentada no chão, segurando a própria perna, mas olhando para ele com uma expressão de terror e alívio. Ela estava viva. Ele a havia segurado. Ele havia amortecido a queda. Você me salvou. Ela murmurou, lágrimas misturando-se à poeira em seu rosto. Desta vez, você me segurou. Marcelo tentou se levantar, mas a dor o impediu. No entanto, algo dentro dele estava diferente. O peso no peito, aquele vazio infinito, havia desaparecido. No lugar havia uma claridade dolorosa, mas libertadora. As memórias fluíam agora sem barreiras. Ele sabia quem ela era. Ele sabia quem ele tinha sido. O barão orgulhoso que não aceitara a filha fora do casamento. O homem que deixou a raiva vencer o amor. Eu sinto muito. Marcelo começou a chorar. Um choro convulso, profundo, que vinha das entranhas da alma. Não era choro de dor física, era a drenagem de um oceano de culpa represada. Me perdoe, Clara, me perdoe por tudo, por tanto tempo. Clara, apesar da dor, arrastou-se até ele. Ela entendeu. Sua intuição, guiada pelos mentores espirituais que zelavam por aquele reencontro, soprou em seu ouvido a verdade do momento. O ciclo de ódio havia sido quebrado pelo ato de sacrifício. Ela colocou as mãos no rosto dele, limpando as lágrimas com os polegares calejados pelo trabalho. O passado ficou lá em cima, no topo da escada, Marcelo, disse ela docemente. Estamos aqui embaixo agora. Vivos. Juntos. O resgate foi pago. Eles ficaram ali, no chão frio do casarão que um dia fora palco de tragédia, abraçados enquanto a tempestade lá fora começava a amainar. A energia da casa mudara. O ar não era mais pesado. Parecia respirar aliviado. A recuperação de Marcelo foi lenta. Ele havia quebrado a clavícula e 2 costelas. Mas a mudança em sua vida foi rápida e definitiva. O projeto do hotel de luxo foi cancelado na semana seguinte. Meses depois, o Solar dos Passos reabriu suas portas. Não como um hotel e certamente não foi demolido. A placa na frente dizia: Instituto Nova Ascensão, Centro de Reabilitação e Apoio Emocional. A escadaria, agora totalmente restaurada e brilhando sob o verniz novo, era a peça central do saguão. Não era mais um local de medo, mas um símbolo de que é possível subir novamente, não importa o quanto tenhamos caído. Marcelo e Clara se casaram no jardim, sob as árvores antigas que agora pareciam abençoar a união. Marcelo, vestindo roupas mais simples e com um sorriso que alcançava os olhos, observava sua esposa caminhar até ele. Ela ainda mancava, mas não havia dor em seus passos, apenas uma graça resiliente. Eles entenderam que o amor verdadeiro não é aquele que acontece à primeira vista, mas aquele que sobrevive a séculos de desencontros para finalmente acertar o passo. A reforma íntima de Marcelo não apenas salvou um prédio histórico, mas reconstruiu a morada mais importante de todas, o seu próprio coração. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.